Olá, pessoal! Vamos gravar hoje uma aula com os pronomes pessoais. Pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. A gente vai mostrar o emprego dele em frases e a gente vai compreender quando se deve usar cada um, certo? Vamos partir aí do conceito que diz o seguinte. Pronome é uma classe de palavras variável. Primeiramente, o que é variável? É o pronome ter. Feminino, masculino, singular e plural. Então ele se flexiona, ele é variável, cuja finalidade é substituir ou determinar, isso é, acompanhar um substantivo. Quando a gente fala pronome, a gente está dizendo para o nome. E o que a gente conhece como nome são os substantivos dentro das classes gramaticais. Então, os pronomes são palavras que se referem aos substantivos, ok? Aquele pronome que substitui o nome é chamado de pronome substantivo e o pronome que acompanha, ou seja, vem ao lado do nome, é o pronome adjetivo. Nós vamos mostrar aqui dois exemplos, vejam só. Ele sabe tocar piano. Eu tenho um pronome. Ele é um pronome pessoal. Além de ser um pronome pessoal, já que se refere a pessoas do discurso, ele é um pronome substantivo. Porque quem é ele? Ele pode ser João, ele pode ser José, ele pode ser um menino. Então, ele pode ser qualquer substantivo. Quando eu falo que Helena e Paulo foram ao cinema, lá eles se beijaram, nós temos eles, um pronome, também pronome pessoal, mas nesse caso aqui, o pronome pessoal do caso reto, eles, é um pronome substantivo. Por quê? Porque eles está se referindo a Helena e a Paulo, que são substantivos próprios, ok? Quando eu falar de pronomes adjetivos, a gente entende que adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Ela aparece lá do lado do substantivo. O pronome é a mesma coisa. Esses pronomes vão aparecer ao lado do substantivo para dar uma informação a mais, uma característica. Quando eu falo minha irmã viajou para Paris, vocês observam que o pronome adjetivo minha determina o substantivo irmã, ou seja, ele especifica, diz que não é a irmã de João ou de José, e sim a minha irmã. Então ele vai especificar o substantivo. Por isso que o pronome adjetivo aparece ao lado do substantivo. Quando eu falo aqueles estudantes passaram no exame com distinção, aqueles é um pronome demonstrativo, mas antes disso ele é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo estudantes. Nós temos aqui os chamados pronomes pessoais. Por que pronomes pessoais, professor? Porque se referem às pessoas do discurso, certo? Obviamente que é apenas uma forma de se falar, porque também eu posso me referir a animais e posso me referir a objetos, tudo bem? Então nós temos os chamados pronomes pessoais retos, são aqueles que têm a função de sujeito, nós vamos especificar, e nós temos os pronomes oblíquos, que complementam verbos. Então está aqui, eu, tu, ele, são pronomes que pertencem ao singular, refere-se a uma só pessoa, eu, primeira pessoa do discurso, tu, segunda pessoa do discurso, ele ou ela, terceira pessoa do discurso. No plural nós temos nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa, eles e elas para a terceira pessoa, ok? E aqui do lado os pronomes oblíquos. Sobre os pronomes retos, agora a gente vai especificar o assunto, até mesmo para que você possa diferenciar pronomes retos e pronomes oblíquos. Então vejamos aqui os pronomes do caso reto. São aqueles que funcionam como sujeito da oração, como a gente havia falado. Por exemplo, nós saímos do shopping. Pedi que eles chegassem mais cedo. Eu amo vocês. Esses três pronomes aí, eles têm a função de sujeito na oração, ou seja, são usados para conjugar o verbo, certo? Normalmente, por essa razão, a gente diz que esses pronomes aparecem no começo da frase. Vamos agora aqui aos pronomes oblíquos, são aqueles que se referem às pessoas do discurso, tendo função de complemento na oração. Então vejam só, são pronomes que têm a função de completar verbos em oração, certo? Então vamos ver aqui três exemplos. O Júlio já chegou? Peça-lhe que venha aqui imediatamente.
Vocês vão observar que o lhe, que está destacado em verde, é um pronome oblíquo. Vocês observam que ele aparece após o verbo pedir. Peça-lhe. Quem pede, pede a alguém. Então ele completa o sentido do verbo pedir. Peça-lhe que venha aqui imediatamente. Maria estava linda como nunca. Eu quase não a reconheci na festa. Vocês observam que o a é um pronome do caso oblíquo. Aí você vai dizer, mas professor, esse a aqui ele não complementa o verbo, porque complementa a gente entende que vem depois do verbo, mas isso não é verdade. O pronome oblíquo ele tanto vem após o verbo, que é o que a gente chama de ênclise, como ele pode aparecer antes do verbo também, que é o que eu vou chamar de próclise. Ou seja, nesse caso o pronome aparece antes do verbo reconhecer, mas ele completa o sentido do verbo. Porque quando você diz eu quase não a reconheci na festa, você não reconheceu quem. Então o verbo pede um complemento. Não reconheceu quem? Não reconheci Maria. Não a reconheci. O a se refere à palavra Maria, que você não repetiu na frase porque é desnecessário. Eu só te digo uma coisa, Diogo. Estudar nunca é perda de tempo. Veja que esse ti não está conjugando o verbo dizer. Estaria conjugando se eu dissesse tu dizes. Eu digo, tu dizes, ele diz. Mas aqui, olha o pronome do caso reto aqui. Esse pronome eu conjuga o verbo dizer e esse verbo dizer pede um complemento. Eu digo uma coisa a alguém. Olha aqui, ó, a alguém. Esse ti é o complemento do verbo dizer. E quem é esse ti? É o Diogo, pronome pessoal, se refere a uma pessoa, se refere a Diogo. Então nós temos aqui um pronome do caso oblíquo que aparece antes do verbo, mas é oblíquo porque completa o sentido do verbo, ok? Agora nós vamos tomar cuidado com algumas informações que muitas vezes passam despercebidas. Vejam só. Eu e tu são sempre pronomes do caso reto, sempre dessa forma. Os pronomes oblíquos, como nós mostramos no exemplo anterior, no slide anterior, aparecem antes e podem aparecer depois do verbo. Alguns pronomes retos assumem a função de pronomes oblíquos conforme a frase. Eu vou aqui voltar e mostrar para vocês. Olha aqui literalmente a tabela dos pronomes do caso reto. Significa que normalmente esses pronomes servem para conjugar verbos, mas não são sempre que essas funções vão serem as mesmas. O que é que a gente vai observar? Como eu falei, eu e tu sempre tem função de sujeito, mas o ele pode ter e pode não ter função de sujeito. Ele pode ser um pronome do caso reto, como pode ser um pronome do caso oblíquo. E é isso que nós vamos mostrar nesses exemplos. Ninguém tem paciência comigo. É aquela frase mesmo que vocês sabem de quem é, né? Do Chaves. O que é que a gente vai observar? Veja que eu falo pronome comigo, pronome oblíquo comigo. Eu não vou falar com eu. Por que não, professor? Porque eu e tu nunca tem função de pronomes oblíquos. Então nunca vai existir com eu, por eu, vamos ali, mais eu. Não, ele tem pena de eu. Então nada de eu após preposição. Ou seja, nunca eu e tu serão pronomes do caso reto, oblíquo. Isso, obviamente, falando de norma padrão, certo? Nós temos aqui um outro exemplo. Ele comprou uma camisa do Santos. Quando a gente pega esse exemplo aí, vocês vão perceber que ele é um pronome do caso reto, porque inicia a frase e conjuga o verbo. Mas, comprei uma camisa do Santos para ele. Olha só, ele agora passa a ser um pronome oblíquo. O mesmo ele, professor? O mesmo ele. Veja que aqui ele aparece conjugando o verbo comprar, pronome do caso reto. Veja que aqui ele completa o verbo comprar. Eu comprei algo para alguém. Então, ele aqui é um pronome do caso oblíquo. Agora vejamos. Lindo aquele cachorrinho. Quero adotá-lo. Esse pronome aqui finaliza a frase. Ele é um pronome do caso oblíquo. E agora vocês observam na frase 5. Lindo aquele cachorrinho. Quem não o adotaria? Vocês observam que o mesmo pronome, completando o verbo adotar, aparece antes do próprio verbo. Mas continua sendo um pronome oblíquo porque ele está completando o sentido
deste verbo. É o que a gente chama sintaticamente de objeto direto ou indireto de uma oração, certo? E agora vamos ver essa tirazinha aqui para a gente finalizar o emprego do pronome e também a função desses pronomes, certo? Para construir a tirinha. Outro dia um canário me disse, vou ler aqui embaixo que é a mesma coisa, faz dias que não acho comida. Eu respondi, eu não procuro comida. Ele veio até mim e sabe o que eu fiz? Eu o comi. E aqui nós temos as palmas, né? As palmas. O que é que nós vamos perceber de um modo geral dessa tira aqui? Primeiro, se eu estou diante de uma tira, eu tenho que saber o humor que existe por trás do texto, certo? Então nós percebemos aqui o Garfield com aquele seu jeito tranquilo, né? O seu cinismo de sempre, e nós observamos que o Garfield ele conta uma piada. E a gente percebe que ele finge que está diante de um público. Vocês observam elementos do próprio texto, por exemplo, o sol como pano de fundo, né? Parece a luz de um palco, né? A luz do teatro, os holofotes. E aqui nós temos aqui as onomatopeias que justamente justificam essa história, né? Esse ambiente no qual se passa a historinha. E ele conta uma piada para o público imaginário. Dentro dessa história, nós vamos perceber alguns pronomes do caso oblíquo, como me, como o min, agora mm. No card, a gente mostra a diferença entre pronomes oblíquos átonos e tônicos, ok? E nós temos também o pronome do caso reto. O que eu fiz, né? Eu não procuro, outro pronome do caso reto. Certo, são dois pronomes do caso reto. Chamo a atenção de vocês também para o pronome ele. É importante que, ao analisar um texto, eu saiba a quem ele se refere. Então, ele aqui, cuidado, porque se refere ao canário, certo? Ele, o canário, veio até mim. Veja que essa referência me ajuda a entender o texto e evita que eu faça outra interpretação. Por exemplo, se aqui depois de comida tivesse uma vírgula e aqui tivesse ela. Eu respondi, eu não procuro comida, ela vem até mim. Então, ela estaria se referindo à comida, que por sua vez se referia ao próprio canário. Mas, da forma como o autor usou, ele é a referência direta ao canário. Outra informação interessante é no segundo quadrinho, quando o produtor da tirinha resolveu utilizar o pronome oblíquo o e disse, eu o comi. Então, ele usou uma forma padrão. E aí, obviamente, a gente pode se questionar se dentro de um ambiente no qual eu estou querendo fazer a plateia rir, faria tanto sentido eu empregar a norma padrão ao dizer eu o comi. Será que eu não poderia falar eu comi ele, né? Já que estamos num ambiente cuja linguagem normalmente é mais tranquila, é mais leve, né? Sem preocupações. Por outro lado, o produtor da tirinha pode ter querido, né, tentado causar um suspense ao dizer eu o comi. Então, a forma como ele surpreende o público usando a norma padrão tem uma intenção discursiva que é plausível, né, pode ser considerável, e aí a gente pode, sempre quando trabalhar esse tipo de texto, questionar o emprego ou não da norma padrão. Porém, falando diretamente de norma padrão, realmente é eu o comi e não eu comi ele, para se referir ao canário. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso aí. A gente se vê na próxima aula.